Olá, paz de Cristo, sou Eliézer Fontoura, seja bem-vindo ao nosso canal Verdades como Lâmpada. Não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos para receber as notificações e dar um like, tá bom? Comente se puder. Hoje o tema da mensagem é capa, bacia e toalha. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, no verso de número 4 em diante, diz assim a palavra de Deus. Levantou-se da ceia, tirou a capa e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus irmãos, nesse texto, segundo escreveu João a respeito desse fato da Santa Ceia, na mesa da comunhão, na mesa da aliança, porque quando nós falamos de mesa na Bíblia Sagrada, estamos falando de comunhão, estamos falando de aliança, ainda mais falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia tem símbolos espirituais. Quais são eles? Símbolo de memória. Cristo deixou escrito para nós a respeito de quando nós cearmos, tivermos o pão e o vinho, nós iremos compartilhar da nova aliança e nunca podemos se esquecer que por causa dessa nova aliança houve um sacrifício e um sangue foi derramado por todos nós. Na Santa Ceia também aprendemos várias lições espirituais a respeito da comunhão. É na mesa que Jesus sempre chamou os seus discípulos e sempre convidou aqueles que eram pecadores a fazer parte da mesa, porque Jesus não fazia acepção de ninguém. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em João, capítulo de número 13, eu vou aprender aqui, no mínimo, 3 lições espirituais a respeito da mesa. A primeira coisa e a primeira lição que eu aprendo aqui é que na mesa não é lugar da gente vestir capa da honra. É necessário a gente vestir a capa da humildade. Segundo nós lemos aqui, Jesus vai se levantar da mesa da Santa Ceia e tirar a capa da honra e vai colocar a capa da humildade. Por quê? Porque a humildade faz parte da essência de Cristo. A humildade é o que nos faz ser parecido com Cristo. Quem é humilde não precisa falar que é humilde. Quem é humilde tira a capa da honra e coloca a capa da humildade. Jesus deixou escrito no seu Evangelho: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se a gente quer ser parecido com Cristo, precisamos aprender a tirar a capa da honra e colocar a capa da humildade. E quando colocamos a capa da humildade, nós negamos a glória deste mundo e desejamos o maior degrau que um servo pode desejar, que é ser servo de Cristo. E para sermos servo de Cristo, precisamos entender essa lição: tirar a capa da honra e colocar a capa da humildade. Jesus, com esse símbolo de humildade, ele vai tirar a capa, vai pegar uma bacia e também uma toalha. No lugar da capa, ele pega a toalha e bacia. E o que ele faz? Faz uma função de um servo. No Oriente, um servo tinha essa função de lavar os pés dos seus senhores. E quando ele lavava os pés dos seus senhores entravam na sala do banquete e participavam. Mas Jesus faz diferente.
Ele participa do banquete da ceia e depois lava os pés dos discípulos. Porque todo mestre, antes de ensinar um servo a ser servo, ele é o primeiro a servir. Ele é o primeiro a estender a mão. Ele é o primeiro a dar o exemplo. E Jesus dá um exemplo. Ele tira a capa, pega a toalha, pega a bacia e lava os pés dos discípulos. Parece que eu vejo todos os discípulos passando ali diante de Jesus, Jesus lavando os pés, e de repente chega Pedro. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Não, não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Isso é a função de um servo. Mas quando o nosso Senhor veio para esta terra, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós precisamos entender isso, que enquanto estivermos aqui na terra, devemos servir. E como devemos servir? Não é servir até ser honrado, não é servir até ser privilegiado, não é servir até alcançar recompensa, é servir até desaparecer. E quando estamos desaparecendo, quem aparece é Jesus. Quando a gente desaparece, quem é honrado é Jesus. Quem lembra de João Batista, o profeta, o pregador do deserto? Muitos poderiam olhar para ele e dizer, esse ministério nunca vai crescer. Mas o ministério de João Batista cresceu num deserto, porque quem nasceu para servir não precisa correr atrás da multidão. É a multidão que corre atrás dele por causa da intimidade e do que ele tem para oferecer para o povo. João, quando ficou sabendo, depois que Jesus foi batizado no Jordão, que o ministério dele cresceu mais, subiu mais, agregou mais, avançou mais, ele disse, que importa que ele cresça e eu diminua. Assim nós precisamos fazer nesse tempo. Precisamos parar de desejar a capa da honra e colocar a capa da humildade. Precisamos fazer que nem Jesus, em vez de lutar, se matar ou até mesmo brigar por uma capa, precisamos substituir a capa por uma toalha e uma bacia. E quando a gente pega a toalha e a bacia, nós nos tornamos igual a Cristo, humilde de coração. Que você venha guardar essa palavra no seu coração. Ao invés da capa, pega a bacia, pega a toalha e volta a servir o próximo. Volta a amar o próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento. Pedro depois disse, Senhor, se eu não vou ter parte contigo, então não lave só os pés. Lave a cabeça, lave todo o meu corpo, porque eu quero andar contigo, quero caminhar contigo e quero servir contigo e morar contigo no céu. Sirva capa, bacia e toalha. O que você quer em suas mãos para servir nesse tempo? Prefira a bacia e a toalha, porque capa muita gente já quer. Fica na paz de Cristo, comente e compartilhe esta mensagem. Fica na paz.